Salve, salve galerinha, professor Romulo na área com mais uma aula de física aí para vocês. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre a lei de Ohm, tá certo? Vamos aplicá-la num caso bem especial. Vamos falar sobre a associação de resistores. Vamos entender o que é uma associação de resistores. Nesse vídeo em específico, vamos falar sobre a associação de resistores em série, beleza? Nós já vimos anteriormente o que é o resistor, né? Qual é a funcionalidade dele dentro do circuito, e hoje nós vamos entender aí como nós podemos juntar vários resistores e fazer uma associação, beleza? Então é isso aí, bora lá, acompanha comigo. Para a gente analisar nosso circuito, vamos começar aqui pegando um ponto A. Estou desenhando essa linha contínua para representar o fio. Vou colocar aqui essa linha dentada que vai representar o meu resistor. Vou chamar esse resistor aqui de R1. Continuo com o meu fio aqui. Coloco outro resistor aqui. Vou chamar esse resistor de R2. Sigo com o meu fio e depois coloco mais um resistor aqui, R3. Aqui eu tenho o ponto B. Belezinha? Então, observa, pessoal, que nessa associação, vamos dizer que aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo, tá? E que existe uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Nós vamos chamar aqui VAB. E essa diferença de potencial vai gerar uma corrente elétrica ao longo do meu circuito. Belezinha? Então, eu tenho aqui, ó, liguei o meu resistor ao polo positivo. Ao polo negativo do primeiro resistor, eu liguei o positivo do segundo. Aqui vou ligar o terceiro resistor, vou ligando um depois do outro até fechar o meu circuito elétrico, tá certo? Então, isso aí caracteriza uma associação de resistores em série, belezinha? Bem, eu posso pegar um circuito e simplificar ele. Como é que eu vou simplificar esse meu circuito? Eu vou simplificar esse meu circuito utilizando um resistor que vai ter uma resistência que vai ser equivalente à resistência desses três resistores em um único, tá? Então, daqui nós podemos simplificar esse circuito e aí nós podemos colocar um único resistor que vai desempenhar o papel dos três resistores que eu tinha anteriormente. Beleza? Nós vamos chamar isso aqui de resistência equivalente. Tá? Vou colocar uma aqui para identificar que é a resistência equivalente. Então, eu simplifiquei o circuito de três resistores para um circuito com um único resistor que tem uma resistência equivalente à resistência R1, R2 e R3. Beleza? Então, isso é uma associação em série e a resistência equivalente tem esta função, se comportar como se fosse as três. Tá. Agora, como é que eu consigo obter o valor dessa resistência equivalente? Então, vamos pegar o nosso circuito e fazer a análise. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para analisar esse meu circuito é o seguinte, eu vou abrir esse circuito aqui neste ponto e vou colocar aqui um amperímetro. Vou colocar a letra A para identificar. Eu vou colocar um amperímetro aqui neste ponto, aqui entre R2 e R3, entre R3 e o polo negativo do meu circuito. Então, tá aí. Qual é a função do meu amperímetro? O amperímetro tem a função de medir a corrente. Bem, liguei meu amperímetro em série também, tá certo? Liguei meu amperímetro em série.
Quando eu vou analisar, né, a corrente elétrica que vai passando aqui no resistor 1, então aqui passa uma corrente I, aqui no resistor 2 vai passar uma corrente I, e aqui no resistor 3 passa uma corrente I. E aí o meu amperímetro está aqui para medir o valor dessa corrente. Quando eu olho para o valor no amperímetro entre 1 e 2, entre 2 e 3 e depois de 3, eu olho o meu instrumento de medida marcar o mesmo valor. E aí o que eu concluo com essa observação, com este experimento? Eu concluo que a intensidade de corrente que passa no resistor 1 é igual à intensidade de corrente que passa no resistor 2, que é igual à intensidade de corrente que passa no resistor 3. Beleza? Então as correntes são as mesmas em R1, R2 e R3. Agora, eu quero entender a diferença de potencial. Para entender a diferença de potencial, eu preciso associar outro instrumento de medida, que é o voltímetro. O voltímetro ele tem que ser associado em paralelo com o meu circuito. Tá? Então, eu vou indicar aqui por V o voltímetro. Estou colocando aqui este voltímetro ligado entre o polo positivo e o polo negativo, entre o ponto A e B, e ele marca uma diferença de potencial, né? Uma determinada DDP. Aí eu vou querer saber a DDP nos resistores R1, R2 e R3. Tá? Então nós vamos colocar aqui um voltímetro para medir a diferença de potencial entre o polo positivo e negativo de R1 em R2 e R3. Bem, quando eu olho a medida nos resistores R1, R2 e R3, eu percebo o seguinte, que a diferença de potencial entre o ponto AB é dada pela soma da diferença de potencial em cada um dos meus resistores da associação. Então, a segunda conclusão que nós tiramos aqui é que a diferença de potencial entre o ponto AB é dada pela diferença de potencial 1 em 2 e 3 somadas. Então, aqui você tem V1 mais V2 mais V3. Beleza? Essas são aí as duas conclusões importantes. Agora eu quero obter o valor da minha resistência equivalente. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a partir da lei de Ohm para determinar essa resistência equivalente. Então, lembrando, a lei de Ohm diz que a diferença de potencial é o produto da resistência do meu resistor. E aqui, nesse caso, entre A e B, eu vou ter uma resistência equivalente, vezes a minha intensidade de corrente elétrica. Certinho? Em cada um dos meus resistores, eu tenho uma DDP, né? Como a gente viu ali quando colocamos os voltímetros. Então, eu vou ter a DDP em 1. O que vai ser essa DDP? Vai ser o valor da resistência do resistor 1 vezes a intensidade de corrente. Em 2, vai ser o valor da resistência do resistor vezes a intensidade de corrente. Em 3, o valor do resistor vezes a intensidade de corrente. E assim seria para N resistores dentro do meu circuito. Agora o que eu vou fazer? Eu sei que, pela segunda conclusão que nós tivemos aqui, ó, que a diferença de potencial entre os dois pontos de um circuito é dada pela soma da diferença de potencial, né, do DDP, em cada um dos meus resistores. Então, nós vamos ter o seguinte, a diferença de potencial AB é igual a V1 mais V2 mais V3. A diferença de potencial entre AB vai ser dada pela minha resistência equivalente vezes a intensidade da corrente elétrica. Isso aqui vai ser igual a diferença de potencial em 1, que é R1 vezes a intensidade da corrente, mais
R2 vezes a intensidade de corrente, mais R3 vezes a intensidade de corrente, certinho? Agora, observa que do lado direito dessa equação, a intensidade da corrente elétrica é um valor comum aos três termos, tá? E aí vamos extrapolar isso para N, né? Se eu tiver vários resistores, eu vou continuar somando aí até o enésimo resistor, tá? Agora sim, nós vamos fazer a corrente ficar em evidência, porque é um termo comum à minha equação do lado direito. Então, resistência equivalente vezes a intensidade da corrente vai ser a intensidade da corrente que eu vou colocar em evidência. E aí você vai ter R1 mais R2 mais R3 mais o enésimo resistor dentro do seu circuito, tá certo? Agora, o que você pode fazer algebricamente é tirar a intensidade da corrente elétrica, que é um fator que aparece do lado esquerdo e direito da minha equação. E aí a gente obtém a resistência equivalente de um circuito em série. Ela vai ser dada simplesmente pela soma dos valores da resistência de cada um dos resistores. Então, eu vou somar R1 mais R2 mais R3 mais o número de resistores que você tem aí no seu circuito, beleza? Então, a forma de obter a resistência equivalente, que é a resistência que vai se comportar como se fosse todas as resistências do meu circuito, ela vai ser obtida fazendo a soma dos valores das resistências de cada um dos resistores. Agora, para finalizar, nós vamos fazer um exemplinho e aplicar isso que nós acabamos de falar. Vamos aí, então fazer a leitura do exemplo. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em série e a associação aplica-se uma DDP de 100 volts. A. Qual a resistência equivalente da associação? Então, pessoal, ele está dizendo o seguinte. Você tem aqui ponto A, aí eu associei um resistor, depois outro, né? Associação em série. Aqui está o meu resistor R1, que eu vou falar que é o de 5 ohms, e o R2 vai ser o de 20 ohms, beleza? A gente já sabe que a resistência equivalente da associação é uma resistência, né? É um valor para este resistor, né? Vai ser um resistor que vai se comportar como se fosse os dois, né? É um único resistor que se comporta como se fosse os dois. Então, vamos representar aqui esquematicamente o meu resistor equivalente. E aí eu quero saber o valor dessa resistência. E a gente já acabou de ver que para obter a resistência equivalente, basta fazer a soma das resistências dos resistores R1 e R2. Então, aqui você tem 5 mais 20, a resistência equivalente, portanto, vai ser 25, a unidade de medida é o ohm. Beleza, então assim a gente fecha o A. Vamos ao B. Qual a intensidade da corrente elétrica na associação? Bem, pessoal, a intensidade da corrente elétrica vai ser dada pela lei de Ohm. A diferença de potencial entre dois pontos quaisquer, eu vou chamar de AB, vai ser a resistência equivalente vezes a intensidade da corrente elétrica. Daqui, então, a gente tira aqui a intensidade da corrente elétrica, vai ser simplesmente a razão entre a diferença de potencial e a resistência equivalente. Beleza? Então, a diferença de potencial foi dada no problema. Meu circuito está associado a uma DDP de 100 volts, né? Ou seja, essa diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é de 100 volts. E a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B é de 25 volts. Então, daqui nós tiramos que a intensidade da corrente elétrica, I, vai ser simplesmente 4 amperes. Beleza? Então, assim, a gente fecha o item B. C. Qual a DDP em cada resistor associado? Então, como nós acabamos de ver, a DDP vai ser simplesmente o valor da resistência vezes a intensidade da corrente.
E a corrente que percorre o resistor de 5 ohms é a mesma corrente que passa pelo resistor de 20 ohms, que nós acabamos de calcular aqui e tem valor igual a 4 amperes. Então, a diferença de potencial em 1 vai ser R1 vezes I. V1 vai ser 5 vezes 4. A diferença de potencial no primeiro resistor, então, vai ser 20 volts. Em 2, vai ser R2 vezes I. V2 vai ser R2 vale 20, vezes a intensidade da corrente 4. V2 é 80 volts. Beleza? Então, assim, nós determinamos aí o valor da diferença de potencial em cada resistor da minha associação. Se você pegar V1 e somar a V2, você vai obter a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, que é de 100 volts, tá certo? O que nos leva a outra conclusão que nós tiramos ali na metade da nossa aula, de que a diferença de potencial entre os pontos A e B é a soma dos potenciais em cada um dos resistores, beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.